E aqui, uma coisa importante que nós precisamos prestar atenção também é nas palavras, né? No palavreado durante os treinos e partidas, né? Nós devemos utilizar sempre palavras positivas, né? Com mais frequência, né? Palavras motivadoras, né? Porque elas ajudam muito a melhorar o desempenho dos atletas e torna o esporte mais divertido, mais descontraído, mais leve, mais gostoso, né? Para conquistarmos o verdadeiro espírito esportivo, nós devemos comemorar as boas jogadas, não só da nossa equipe, mas por que não também da equipe adversária, né? Porque ajuda a melhorar até o próprio. Nós aprendemos com os nossos erros, aprendemos com os erros da equipe e também aprendemos com os acertos da equipe adversária, né? Isso é muito legal, a gente também, de vez de ficar provocando o colega, né, do outro lado, vamos nos aliar, né? Vamos tornar a partida, né, uma coisa descontraída para todos, né? Um aprendendo com o outro. Tem um filme chamado A Escola da Vida, onde tem um professor lá que é um professor vanguardista, né, que chega com uma série de ideias novas e sempre voltadas para descontração, para diversão, né? Chama o Mr. D, se me falar a memória. E ele também, ele passa a ser o técnico da equipe, né, de basquetebol da criançada, né, lá na escola. E ele explica o seguinte para as crianças, que nós temos que também comemorar os acertos da equipe adversária, né? Porque eles merecem também, tá certo? Nós não temos que nos penalizar por isso, né? Por querer errar, todo mundo erra, né? E quando a gente está no esporte, isso acontece, faz parte do esporte, E quando a equipe adversária aproveita esse erro, né, e trabalha em cima dele, ganha pontos em cima dele, merece aplausos, né? E a gente tem que ter a humildade de reconhecer, né, esse aspecto na equipe adversária, fazer com que isso sirva também de lição para a nossa equipe, né, para que a gente passe, então, a evitar, né, esses erros, e também aumentar o espírito esportivo e de grupo dentro da própria equipe. Assista esse filme, vocês vão gostar, chama A Escola da Vida, né? Ensinando então a nós comemorarmos, né, celebrarmos os êxitos da equipe adversária também, tornando então o esporte, a partida, uma completa diversão, né, para todos os lados, para ambos os lados, até mesmo para a torcida. Com isso a gente evita até briga de torcida, né? As torcidas acabam se confraternizando, que é um sonho, O escritor Hal Urban, em seu livro Palavras Positivas, Mudanças Significativas, ele nos lembra que nos Estados Unidos, muitas das ligas juvenis que promovem campeonatos de futebol e de futebol americano agora estão exigindo que antes do início dos torneios, né, de cada temporada, os pais, os técnicos e os atletas têm que se reunir, né, e fazem um pacto sobre linguagem, um pacto da linguagem, né, e comportamentos positivos, fazendo então com que seja proibido xingamentos, né, gritarias, mas aquelas gritarias, é claro, gritaria negativa, né, não aquela gritaria de torcedor, que nós vamos logo fazer aqui o riso dos torcedores na próxima dinâmica, tá? Mas eles fazem esse pacto para evitar que exista um excesso de xingamentos, né, dentro das quadras, né? E olha que isso tem surtido efeito. Ele destaca também, o Hall, que antigamente muitos técnicos, eles não se viam como professores, porque o técnico, coach, hoje ele é mais um professor do que propriamente um técnico, né? Um coaching. E antigamente eles gostavam de se comparar aos generais do exército, né, que estavam liberando as suas tropas, né, rumo à batalha, né? Então eles viam o esporte como uma verdadeira batalha, né? E foi desse comportamento que originou-se então o estilo militar, né, de treinamento, de comandar as equipes através de gritos, de xingamentos, que é aquilo que a gente assistiu no programa lá o filme nacional, né, nosso filme nacional, lá no Rio de Janeiro, onde o capitão falava, pede pra sair, naquele estava, pede pra sair, né? Que é aquela forma que ainda infelizmente, alguns técnicos atuam hoje em dia no nosso esporte, né? Fazendo com que eles acham que com isso vão estimular os atletas, mas não, acabam reduzindo a autoestima do atleta, né? Ele se sente inferiorizado, até mesmo em algumas situações, até envergonhados perante a torcida, né? Então, técnicos, prestem atenção nessa dica, né?
Atualmente, a maioria dos técnicos entende que sua principal responsabilidade... Ainda bem, hein? Ainda bem que atualmente os técnicos estão entendendo que sua principal atividade, a responsabilidade é transmitir conhecimentos, desenvolver a habilidade dos atletas, né? Tirar o melhor deles, né? Fazer com que eles deem o melhor, né, em campo. E não é assim que a gente vai conseguir, né, com que eles deem o melhor em campo. E temos que dar, né, bater as palmas, né, dar mão à palmatória para as mulheres, porque no futebol ou nos esportes femininos a gente percebe, né, essa educação da mulher para com a companheira com mais ênfase, né? Isso fica muito mais claro no futebol feminino. Joia. Por fim, Hal Urban nos conta que John Wooden, ele foi um fantástico, né, um treinador do time de basquetebol da Universidade da Califórnia, muito conhecido nos Estados Unidos. E num livro que o Steven Jameson escreveu sobre ele, sobre John Wooden, o livro chama Wooden, Uma Vida de Observações e Reflexões Dentro e Fora das Quadras. Então, Steve Jameson faz nesse livro, apresenta algumas importantes considerações que o Wooden fazia enquanto treinador. Primeira coisa, controle o seu temperamento e não fale palavras grosseiras, né? Então essa é a dica para os treinadores, para os coaches. Vamos lá. Controle seu temperamento e não fale palavras grosseiras. Liderança é a capacidade de levar os indivíduos a trabalhar pelo bem comum. Olha aí, pelo bem da equipe. Críticas duras feitas em público deixam as pessoas constrangidas. Foi aquilo que nós falamos, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção perante o público, muito menos perante a família, né? Que geralmente está assistindo. Hostilizar, debochar e provocar o adversário demonstra total falta de respeito. Até os indivíduos que não estão jogando tão bem são necessários e precisam ter isso em mente, né? Tem muito disso também. Às vezes o cara ele não é um grande atleta, né? Não é uma pessoa habilidosa, mas na função que ele exerce na equipe, ele é importante, né? Para manter a união do grupo, né? Para dar a moral, né, que o grupo precisa, né? Para dar o apoio, né, que os atacantes necessitam, né? Então é importante tratar essa pessoa com tanto respeito quanto a gente trata aquele goleador da equipe, né? Que ele só fez o gol porque alguém serviu ele, né, com a jogada, ok? Ofereça sinceramente um cumprimento ou elogio individual sempre que possível, né? A pessoa fez o gol, que nada de ficar gritando na frente da câmera, aqueles palavrões, né? Hoje em dia já está muito na moda, o pessoal depois que faz um gol, chega e dá a mensagem, eu te amo, meu amor, aquela história toda, né? Então sempre palavras positivas, sentimentos positivos. E mostre classe e respeito tanto na vitória quanto na derrota. Que foi aquilo que nós comentamos no filme, né? A derrota, a gente tem que reconhecer na derrota uma oportunidade de crescimento, né, da equipe e do próprio atleta. Gostaram aí das dicas? É isso aí, então, riso também é esporte, certo?